Amém? Quem achou Mateus 16, 18, diga: eu achei. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra. Pai, que a tua palavra seja soberana essa noite. Tudo aquilo que eu meditei, que eu estudei, o Senhor possa trazer a lembrança, e aquilo que não está no meu coração, possa que os céus agora estejam descortinados à nossa vida, e o Senhor traga revelações poderosas aos nossos corações, para que eu não consiga nem sair do primeiro versículo da tua palavra. Eu sou totalmente dependente de ti essa noite. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, tira a nossa preocupação essa noite, para compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Isso aqui se trata nada mais do que Jesus chamando Pedro para edificar a igreja. Aí Jesus vai dizer o seguinte: Pedro, você vai edificar a minha igreja, a minha, porque Jesus já estava prevendo que muitos teriam a sua. Então a igreja, ela é de Deus, ela não é de pastor, a igreja ela não é de bispo, a igreja ela não é de apóstolo, a igreja é de Deus. Eu aqui sou apenas um mordomo. Pastor, o que significa mordomo? Aquele que administra, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que pastoreia, aquele que tem um cuidado de Deus, de cuidar da sua vida, enquanto eu estiver na posição de Deus. Amém? Então, eu não sou dono da sua vida, eu não sou dono de você. Quem é dono de você é quem? Deus. Quem é dono de você é quem? Deus. Apenas eu estou como liderança para conduzir você num caminho correto. Amém? E durante esse estudo, vai ser uma série de estudos sobre igreja. Então, nós vamos estudar sobre o que é igreja. Nós vamos estudar isso hoje. O que é igreja? Depois, na segunda etapa, nós vamos estudar sobre o que a igreja não é. Então a gente vai ver o que é a igreja e depois nós vamos aprender sobre o que a igreja não é. E hoje eu só consegui estudar e fazer o estudo sobre o que é a igreja. E se eu fosse trazer todos os textos, nós levaria aqui 60 dias só falando sobre isso. Então eu peguei alguns textos base para a gente se embasar e trazer algo ao seu coração. Então, a princípio, nós vamos aprender o quê? 1, 2, 3. O que é igreja? Para a gente começar, o que significa igreja? Deixa eu voltar aqui, porque ele não está fazendo a leitura para mim antes. Na verdade, ele tem que fazer a leitura para mim antes de chegar aqui na tela. Vamos ver se eu consigo agora. Agora sim. Está tendo um erro aqui no Note. Bom, então, o que é a igreja? Em primeiro lugar, o que significa igreja? É a primeira pergunta. Qual é? O que significa igreja? Igreja significa o seguinte: a palavra igreja traduz o latim ecclesia, que por sua vez vem do grego ecclesia, que significa assembleia pública ou chamado para fora. Então o que é a igreja? Aqueles que são chamados para fora. São chamados para fora de quê? De um templo. Então a palavra eclésia quer dizer igreja, e igreja quer dizer eclésia, quer dizer tirado para fora, ou uma assembleia pública. O que é que está ocorrendo nesse momento aqui na Esperança em Cristo? Uma assembleia pública, porque a Constituição do país me dá o direito e dará a você de se reunir publicamente, religiosamente, para cultos, e é isso que nós estamos fazendo aqui.
Então a palavra igreja vem de eclésia, que significa chamados para fora. Tá. Bom, o que a igreja é? Percebeu que mudou a pergunta? O que a igreja é? Agora nós vamos ver. Em primeiro lugar, a igreja é a união de todos. Todos o quê? Todos aqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, enviado ao mundo para redimi-lo dos seus pecados. Então, o que é a igreja? A união de todos aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus e que morreu por mim, por você, para redimi-lo dos seus pecados. Vamos ler o texto? João 3,16. Abra sua Bíblia, por favor. Pastor, não tenho Bíblia, então você vai acompanhar a leitura da palavra de Deus que nós vamos ler aqui essa noite. João, capítulo 3, versículo de número 16, que diz o seguinte: quem achou, diga eu achei. Diz assim: se alguém precisar de um auxílio, você levante a mão que alguém vai até você e vai abrir a Bíblia para você ler, tá bom? Vamos ver. Alguém aí que tiver sentado de alguém que não tem uma Bíblia aqui, ó. Você já tem Bíblia, benção? Já tem uma? Não, Acla. Sente aí lá, Acla. Acla, sente do lado dele para você ensinar ele como é que abre a Bíblia. Você já tem Bíblia, benção? Davi, meu nome dele aí, esqueci. Não é seu nome, meu jovem? Você? Sim, que eu esqueci seu nome. Vitor, senta do lado de Davi, né? É Davi? David, senta do lado de David e ele vai ler a Bíblia junto com você. Isso. Aqui, você já tem Bíblia, benção? Já, né? Aqui também, dona Margarida, né? Margarida, seu nome? Seja bem-vinda, tá? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo, que deu o quê? Para que todo não, mas tenha. Então ele está dizendo que a igreja é a união de todos aqueles que creem em quem? Em Cristo, o Filho unigênito de Deus, e aquele que crê não perece na vida eterna. Agora João capítulo 1 verso 12, aí mesmo você volta 2 capítulos, capítulo 1 verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de, aos quais creem no seu. Então, ou seja, olhe para mim aqui agora para você compreender o que é que Jesus está dizendo, e foi João que escreveu isso. As palavras aqui não é de João, as palavras aqui é de Jesus, e João que escreveu. O que é que ele está dizendo? Mas a todos quanto o receberam quem? Jesus como Filho de Deus na sua vida. Quem recebe Jesus na sua vida torna-se filho de... Ô pastor, então peraí, tem alguma coisa errada. Então quer dizer que quando a pessoa não recebe Jesus como o Senhor da sua vida, não é filho de Deus, não? Não. Ainda é criatura. E a gente vai ler. É como se assim, Deus não criou as estrelas? Deus não criou as árvores? Deus não criou os animais? Como criação. Só se torna filho de Deus quando eu recebo Jesus como o Senhor da minha vida. Quem está dizendo é a palavra. Olha aí, João 1, 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, se eu creio em Jesus, se eu recebo Jesus como filho de Deus, então eu me torno filho de Deus. Amém? Então, o que é a igreja? A união de todos aqueles que receberam Jesus como o Senhor da sua vida. Bom, em segundo lugar, o que é a igreja?
o corpo de Cristo. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 27. Vamos ver o que é a igreja? O que a igreja é? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então ele está dizendo que você é corpo de Cristo. E nós, mesmo separados, somos parte do corpo de Cristo. É como tipo assim, presbítero Vão é o dedo, David é o nariz, Áquila é o ouvido, eu sou o dedo mindinho do pé de Jesus. Percebeu aí? Para você compreender a estrutura óssea, e Jesus está dizendo: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Ou seja, ele está dizendo que você pertence a Ele. Está vendo que você não pertence a mim? Você pertence a quem? A Ele. Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Depois de Coríntios, você vai encontrar Gálatas, aí vai vir Efésios. Mais um pouquinho para frente. Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Pastor, o que é Efésios? Efésios é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Éfeso. Era uma igreja que estava localizada na região de Éfeso. E quem que está pastoreando essa igreja nessa época? O seu filho na fé, chamado Timóteo. Então, por exemplo, o que é que vocês são do pastor Deis? Filhos na fé. Compreende? Por isso que aqui alguém me chama assim, pai, eu chamo vocês de filho, porque na fé, vocês são meus filhos. No mundo espiritual, você se torna meu filho. Amém? Efésios 1, 22 e verso 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Ele está dizendo que Cristo recebeu todo o poder e todas as coisas. Aí que ele vai dizer, todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra estão sujeitas a Cristo. Amém? Por isso que até os demônios se sujeitam a Cristo, até o diabo se sujeitam a Cristo, porque todo o poder foi dado ao Filho de Deus chamado Jesus. Aí ele está dizendo que ele é o que? Cabeça da igreja. Quem é a igreja? Você. De quem é o cabeça? Não, pera aí. Quem é o cabeça? E quem é o corpo? Não, só que está falando. Quem é o corpo? Isso, você que é o corpo. Agora o verso 23, quer ver? Olha aí. Que é o seu? A plenitude daquele que cumpre tudo em... Então ele está dizendo, Cristo é o cabeça. É o que manda na igreja. É o que tem a ordem para a igreja. É o que dá a direção para a igreja. Porque é a cabeça que dá a direção ao seu corpo, sim ou não? A não ser que seu pé faça o que você quer. Não acredito. Não é seu pé que pensa, é sua cabeça que pensa. Ele está dizendo, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo da cabeça. E a cabeça que dá a ordem. Então, o que é que a igreja é? Corpo de Cristo. Em terceiro lugar, a igreja é o quê? Família de? Agora vamos ler Efésios 2,19. Lê para nós aí, Efésios 2,19. Quem pode ler? Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Outra tradução, por favor. Assim que já não sou estrangeiro. Sim, continue. Sim. Concidadãos. Está vendo? Nós pertencemos a quem? A família de?
Como é que a gente sabe isso? É Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então significa que se eu não recebo Jesus como o Senhor da minha vida, eu não sou da família de Deus. E aí, gente, quando a gente vai ensinar isso para as pessoas acham que nós queremos criticar a religião dela, quer menosprezar as pessoas. Não, nós estamos vivendo a palavra, irmão, que está dizendo a palavra, então vai ter que rasgar a Bíblia. Em quarto lugar, o que é que a igreja é? 1 Coríntios 3,16, agora você vai voltar mais um pouquinho. Isso. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui essa noite, nesse estudo. Porque quando a gente estuda, a gente aprende. Eu sei que Deus vai levantar um monte de pregador aqui, pregadora da palavra. Depois, no mês de julho, nós vamos começar, eu vou dar outro treinamento, como segurar microfone, como fazer uma pregação, como fazer uma abertura de culto. Tá ouvindo, né, David? David vai ser pregador aí. E ele aqui também, qual é o nome dele? Que eu esqueci. Primo, como é teu nome? Felipe, ó. Falo todo dia com o Felipe e agora chega no altar e esquece. Está repreendido, sai. Espírito do esquecimento. Vamos lá. 1 Coríntios 3,16. Quem pode ler? Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Mas aí ele está fazendo uma pergunta ou ele está afirmando? Está afirmando? Vamos trocar essa Bíblia, viu? É uma pergunta. Tem coisa errada aí. Você está lendo com afirmação? 3,16. No final não tem uma interrogação, não? Tem um ponto? Tá errado. Para com ele. Troca essa Bíblia em nome de Jesus. Bota uma pergunta aí, rapaz. A pergunta é o seguinte, ó. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele está falando, irmã Margarida, que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nessas paredes aqui não, gente. Ele habita em você. Aleluia. É na sua vida que ele habita. Amém ou não amém? Então, a gente viu que o que é a igreja, a gente viu lá em primeiro lugar, foi o quê? A união de todos aqueles que creem em quem? Depois a gente aprendeu que em segundo lugar, a igreja é o quê? O corpo de? Depois é o quê? E depois? Em quinto lugar, o que é a igreja? Ele vai dizer, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Abre aí 1 Pedro 2,9. Pastor, onde fica 1 Pedro 2,9? Perto do Apocalipse. Você vai lá para o Apocalipse, depois você volta, você vai encontrar aí 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 9. Ele vai dizer que a igreja é essas características: geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Nós somos tudo isso. Lê aí, Van. Presbítero Van. A geração eleita, Sim. o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eita glória. Você sabia que antes de nós recebermos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós estávamos em trevas? Quem está dizendo é a palavra, olha aqui. Ele acabou de ler. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Foi quem que lhe chamou? Chamou da onde? Para onde? Aplauda ele merece. Me chamou. Olha o que diz o verso 10. Vós que em outro tempo não ereis povos, mas agora
sois povo de Deus, aleluia, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Aí fica um bocadinho, eu sou de Deus. Pera, não, meu filho, tem alguma coisa errada aí. Então a Bíblia está errada. Que ele está dizendo, Deus está dizendo que tem um povo, e um povo exclusivo. Por isso que a Bíblia diz que o mundo nos odeia. Por que nos odeia? Porque a gente quer andar certinho. Não é que a gente é só os 100% não, bam, não. A gente procura viver o que a palavra de Deus vive. Aí o mundo não gosta da gente, porque a gente vai na contramão do mundo. Vê se a gente não vai na contramão do mundo. Vai na contramão. O mundo ensina tudo errado para a gente, e a gente vem para consertar o mundo. No dia que essa igreja ser tirada da terra, isso aqui vira uma bagunça, irmão. Já está uma bagunça. Imagina o dia que a gente sair daqui. Então, em quinto lugar, a igreja é o quê? 1, 2, 3. Diga assim, olha para alguém assim, eu sou exclusivo, viu? Vigie. Em sexto lugar, a igreja ela é gloriosa, irrepreensível, sem mácula e sem ruga. Volta lá em Efésios 5, 27. Você vai para Coríntios e você volta. Efésios 5, 27. Olha que a igreja ela é gloriosa. Quando eu digo igreja, eu estou dizendo, é você, minha irmã. É você, meu irmão, que é glorioso, tem a glória de Deus, tem a unção de Deus, tem a presença de Deus na sua vida. 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Igreja gloriosa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, para apresentar a si mesmo Deus glorioso, Maria Luz gloriosa, Norma gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensíveis. Tu sabe o que é ser irrepreensível? É que ninguém tem autoridade para te repreender. Você vive uma vida tão digna, né? Quando você é um funcionário exemplar, que o patrão nunca teve o prazer de chamar você a atenção, por não chegar atrasado, por não ficar morgando, conversando demais, WhatsApp. Você sabia que foi feita uma pesquisa agora, recente, não tem pressa de ir para casa quando vem para o culto. Você sabia que foi feita uma pesquisa que durante um ano, eu disse o quê? Você vai se assustar com o que eu vou falar aqui agora. 102 dias de 365 dias do ano a gente gasta em redes sociais. Você respeite, rapaz. Ei, 102 dias a gente gasta ali, ó, no Zap. Se eu gasto 102, se eu gasto 150, ela gasta 300. Vou lhe entregar daqui a pouco ou mais. Ei, ele está dizendo que a igreja é gloriosa, irrepreensível, sem mácula, sem ruga. É uma igreja perfeita. A gente não chegou a esse nível ainda não. Nós vamos chegar. Quando a igreja ser arrancada da terra, nós vamos se apresentar com essa glória aí. Por enquanto, nós estamos no processo de quê? De se tornar gloriosa, irrepreensível, sem mácula e sem ruga. Mas por enquanto, meu Deus, só o Senhor para ter misericórdia. Caiu um glutão, rapaz, come 20 pedaços de pizza em uma hora. Estou lhe entregando. Quem quiser levar água para pizza, leve no dia de rodízio. Porque se você levar em um dia normal, você vai gastar R$500 de pizza. O que a igreja é em sétimo lugar? Lê aí para mim. A multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3:10. A multiforme sabedoria de Deus. A igreja é isso. Para que agora, pela igreja,
a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Como é seu nome, abençoado, que eu esqueci? Sim, o seu? Charles. Sabe o que esse texto quer dizer de Efésios 3:10? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Deus está dizendo, Paulo está dizendo, que as potestades nos céus, quando ele fala de potestades e principados, ele está falando de todos os reinos. O reino de Deus, dos anjos, querubins, serafim, todas as estrelas, constelações, universo, e do submundo do diabo, que quando ele saiu, ele levou terça parte dos anjos. Nós somos conhecidos diante desse mundo todo criado por Deus, que a sabedoria de Deus está em nós. Aí ele não fala que é só a sabedoria, ele fala a multiforme. Você sabe o que é multiforme? Diversidade de sabedoria de Deus, ela vem para a nossa vida, ela está em nós. Amém? Em oitavo, o que é que a igreja é? A noiva do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando ele foi na cruz. Então ele é conhecido como Cordeiro, porque o Cordeiro morreu antigamente. Deixa eu te explicar isso aqui, porque as pessoas não entendem por que Cordeiro de Deus é um ser humano. Antigamente, quando alguém quisesse falar com Deus, o sacerdote vinha, Diácono Francisco, pegava um cordeiro, um animal, levava no lugar do sacrifício, sacrificava, imolava o cordeiro, tirava a pele, tirava a gordura e queimava a gordura, a carne para Deus. Aí, aquele cheiro do churrasco, subia assim, eita, estou sentindo que vai ser hoje o churrasco. Subia assim aquele cheiro, aí Deus, se agradava e atendia a oração no sacerdote que você levou para ele apresentar a Deus. Era assim que era feito. Coitado dos cordeiros mesmo, morreu um bocado para poder Deus ouvir. Aí o que foi que o diabo, Satanás, fez? Quem aqui já foi no centro de macumba? Quem fez um trabalho? Está com vergonha de dizer, né? Sei. Mas senhora, meu avô batia um tambor terrível. Não brinque comigo não, viu? Está repreendido em nome de Jesus. Vai vendo. Vai vendo. Vigia, para de rir em nome de Jesus. Aí, o que é que o diabo fez? E aí as pessoas não entendem que lá na Umbanda, na Macumba, o cara tem que matar galinha, o cara tem que matar bode, o cara tem que matar boi, derramar sangue. Por quê? Porque antigamente Deus só recebia oração através disso. Então o que é que o diabo quer? Se colocar no lugar de quem? Aí o que é que ele faz? Pega as coisas que tinham antigamente das coisas de Deus, levou para que as pessoas imitassem, para dizer que aquilo ali pertence a ele. Bateria, tambor, atabaque, os tambores, pertence a quem? A Deus. O que é que o diabo fez? Levou para o centro, para dizer que pertence a ele. E se eu botar aqui, conga, timbal, e alguém passava e alguém toca, virou um centro de macumba agora a igreja, porque não vai entender, não compreende. Porque a Bíblia diz que Deus ama os sons dos tambores. Uma hora dessa eu vou mostrar esse texto para vocês. Se eu não me foge, está em Daniel e Ezequiel. Que Deus ama o som dos tambores. Deus não aguenta ver som de tambores. Aí o que é que o diabo faz? Porque ele era o maestro. Não era só do coral no céu não, viu? Era de todo o universo. Lúcifer, antes de ser Satanás, ser diabo, ele que regia o universo, todas as constelações, todas as estrelas, todos os astros, era ele que regia. O som, as notas musicais, foi colocado nele.
Quando ele andava, saía um som de adoração para Deus. Aí ele tem raiva. Raiva de quê? Que ele perdeu isso, que agora é você que vai ter. Ele tem raiva de nós, tem raiva de crente, tem raiva de servo de Deus. Por quê? Porque ele perdeu esse direito. E agora nós somos criados como a coroa da criação. Irmão, você é uma joia preciosa. Olha para esse crente e fala: você é uma joia. Vamos cuidar para ele. Se esse crente não tiver convertido, ele vai te roubar. Vigia. Você é uma joia. Você é uma coisa tão preciosa para Deus. Irmão, pode falar mal de você, criticar você, julgar você, apedrejar você, não tem problema não. Você é a joia de Deus e acabou. Apocalipse 19:7. Apocalipse 19:7. Quem pode ler? Essa tua aí, sangue de Jesus tem poder. A ele, porque a esposa do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. Olha, então a igreja é a noiva. Você sabia que no casamento bíblico, eu ia até falar isso para uma pessoa aqui, né? O casamento bíblico não é o noivo que fica esperando a noiva, não. Está tudo errado, isso é coisa da igreja católica. Foi os romanos que inventaram isso. Na verdade, a noiva entra na igreja e ela espera o noivo. Se eu soubesse disso antes, eu queria ver eu ficar esperando Sandra. Ela tinha que me esperar. Mas não sabia, fui saber depois que estudei. Mas eu vou celebrar, eu fiz 18 anos de casado. Depois eu vou fazer uma renovação de voto e eu vou fazer ela ficar aí, no altar, me espere. Eu vou atrasar, de sacanagem. Vou atrasar. Então a noiva, então nós já estamos se apresentando, porque nós estamos esperando o noivo. Se nós estamos esperando Cristo, percebe? Então essa hora que vai casar, né? Tem nada de netinho ficar aqui, não, é você. Para com esse negócio, já ficar aqui. Netinho que vai chegar aí, bonitinho. Ninguém vai entender nada. Mas nem a noiva. Aí tem que explicar, porque se não explicar, o povo lhe xinga. Em nono lugar, a igreja é o quê? Você pertence ao rebanho de Deus. Atos 20, verso 28. Nem para a bateria desse relógio pifar, tu é doido. É 20 para 9, ó. Atos 20, verso 28. Lê para mim aí, por favor, Maria Luz. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu isso para apresentar-vos à igreja de Deus, que ele desatou o seu próprio sangue. Tá vendo? A igreja é de quem? E quem foi que morreu por você? Foi eu que morri por tu? Aí ele vai dizer: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, autoridade, para apacentardes a igreja de Deus. Então eu tenho uma autoridade de Deus para apacentardes, para cuidar de você. Por isso que eu sou abusado. Manda o zap. Cadê? Porque não vem para o culto. Que não está vindo. Shalom, boa tarde, bom dia. Manda cartaz, manda mensagem. Eu sou abusado. É ou não é? Eu não é? Descobri, tá vendo? Descobri que eu sou abusado, né? Dedicado. Então o que é a igreja? Em 10º lugar, a igreja é o quê? 2. Quais são esses grupos? Grupo de igreja militante e igreja triunfante. Eu vou explicar isso aqui. O que é a igreja militante? Charles. O que é a igreja militante? Thelma, Vitor, Romário. O que é a igreja militante? É a igreja hoje.
A igreja que está militando. Enquanto nós estivermos na terra, somos igreja militante, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, cuidando de pessoas, cuidando de pessoas. Então isso é igreja militante, que está atual. E igreja triunfante foram aqueles irmãos que morreram em Cristo, que fizeram a obra, já morreram, estão no Pai, descansando em Deus. Então a igreja militante é a igreja agora, a igreja viva, eu e você. A igreja triunfante é a igreja que já dormiu, aqueles irmãos que já foram. Mas quando chegar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, vai haver uma junção da igreja militante e da igreja triunfante. E aí vai ser um momento especial. Por quê, pastor? Lê aí, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porque mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. O 17. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus. Olha, viu aí? Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí de uma coisa muito imediata, nós seremos arrebatados, e é uma junção das duas igrejas. Ô pastor, duas igrejas é dois grupos, a gente chama isso de dois grupos. O grupo que já foi primeiro, o grupo que está chegando, que a gente recebeu o corpo transformado, junta, e agora estaremos para sempre com ou sem. O que a igreja é? Pela unidade do corpo. Romanos 12, 5, vai lá. Romanos capítulo 12, verso 5. Vamos ler aí. Romanos 12, 5. O outro abre em 1 Coríntios 10, verso 12 ao 14. O outro abre em Atos 2, 44. Romanos 12, 5. O que é que diz? Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que é que Paulo está escrevendo à igreja que está em Roma? A igreja que está lá instalada, os irmãos que estão lá se reunindo para congregar. Paulo está dizendo o seguinte: nós somos muito, somos um corpo só em Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu falar algo para você aqui que você precisa aprender. Em Cristo Jesus não tem Assembleia de Deus, em Cristo Jesus não tem Igreja Batista, em Cristo Jesus não tem Presbiteriana, em Cristo Jesus não tem Adventista, em Cristo Jesus não tem Esperança em Cristo. Ele está dizendo que quando Deus olha do céu, Ele vê um corpo, um só. Amém? Ele está vendo uma igreja, Ele está vendo você, não está vendo a placa da instituição. A placa é para nos dar um norte, para nos dar um direcionamento, para nos conduzir, para que a gente possa ter, para que a gente... para que a gente possa ter a unidade. Então ele está dizendo que nós também somos membro um dos outros, ou seja, que eu sou membro de você e você é membro de mim. Tem que baixar. Ele está dizendo que nós somos membro um dos outros. Então, quando o meu pé estiver doendo, você também tem que sentir a dor. Quando você der uma dor de barriga, eu também tenho que sentir sua dor de barriga. Quando você estiver lá na sua casa, assando aquela picanha, lembre de mim, que eu também sou parte de você. Não é? Entendeu? Romanos 12, 5. 1 Coríntios 10, verso 12 ao 14. Quem achou? Pode ler.
Ok. Nesse texto aí parece que eu vacilei. 1 Coríntios 10, 12, 14. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não vejo sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também escape, para que a possais suportar. Esse texto não tem nada a ver com o que nós estamos dando estudo. Aqui foi algum erro na hora da digitação. Vamos lá para Atos 2,44. Quem achou? Mas está valendo, né? Que Deus é fiel. Atos 2,44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vê se está escrito em Atos 2,44. Então o que é a igreja? A unidade do corpo. Todos têm que estar juntos, com o mesmo pensamento, com as mesmas ideias, com a mesma visão, com a mesma missão. Senão não é corpo, irmão, e não está dividido. E casa dividida não subside, entra em conflito e se acaba. O que é que a igreja é? Quando prestamos culto a Deus, se tornamos igreja. Olha aí Hebreus 12. Vai lá para Hebreus. Hebreus é depois de Gálatas, depois de Éfeso, depois de Timóteo. Você passa Timóteo, passa Tiago. Não, antes de Tiago. Antes de Tiago. Hebreus, capítulo 12, versículo 22 a 24. Diz assim: mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Olha o que ele está dizendo, que a igreja é quando ele se junta para prestar culto a Deus. Aí ele vai dizer, mas chegaste ao Monte Sião. O Monte Sião é o lugar de Deus, é o lugar onde Deus está. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Aqui trata de anjos celestiais e fala também de anjos, pessoas. Nós também somos conhecidos como anjos no mundo de Deus. A universal assembleia. Universal assembleia quer dizer assim, ó, a união dos salvos, dos crentes, dos servos de Deus. Aí ele vai dizer, no verso 23, igreja dos primogênitos. Diga glória a Deus. Então nós aprendemos aqui 12 pilares do que é a igreja. 12. Mas como a gente não vai dar tempo para adentrar na outra questão, em segundo tópico a gente aprendeu primeiro sobre o que é e em segundo, quem faz parte da igreja? Quem é que faz parte de fato da igreja? Vamos saber? Em primeiro lugar, quem Deus chama através de sua palavra. Abre aí Atos 2,47. Atos, volta lá para Atos. Só faz parte da igreja de Deus se você for chamado por Ele. Então eu não posso me declarar, não, eu faço parte da igreja de Deus, que eu não fui chamado por Ele. Eu tenho que ser chamado por Deus. Atos 2, versículo 47. Quem pode ler, por favor? Está vendo? Todos os dias acrescentava a igreja, não era o templo, Deus acrescentava o número de cristãos. Aqueles que se haviam de se salvar. Você está aqui, você recebeu Jesus, não foi pelos seus méritos,
Mas foi Ele que lhe chamou, foi Ele que lhe convidou. É para você perder de dar glória a Deus, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Então você não é qualquer uma, você não é qualquer um, foi Ele que te escolheu. Para quê? Para te dar salvação. Oh, glória a Deus. João 15:16. Você volta mais um pouquinho, João capítulo 15, verso 16. Não me escolheste vós a mim. Olha o que ele está dizendo. Foi você, Filipe, que escolheu o Senhor. Não foi eu desse que escolhi o Senhor. Aí ele vai dizer, mas eu, está falando aqui é Jesus, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Rapaz, que coisa interessante, Neila. Não foi você que escolheu o Senhor Jesus. Foi Ele que colocou o desejo no coração para que você recebesse Ele como Senhor da sua vida. E disse, foi eu que lhe escolhi para lhe dar a salvação, para você morar comigo eternamente. Aí ele ainda disse, agora vou nomear você, para que você continue dando fruto, ganhando outras pessoas para Cristo, e vou lhe dizer mais, tudo que você pedir, Jesus está dizendo, em meu nome, o Pai vai conceder a você. Você pode chegar e pedir o que você quiser diante de Deus, que Ele vai lhe dar. Se for algo, claro que não vai lhe afastar da fé. Aquilo que for lhe afastar da fé, Deus não vai lhe dar. Você vai ficar a vida toda aí capengando, mas Deus não vai lhe dar. Não, se eu lhe der, você vai desviar. Não, se eu lhe der, você vai cheirar um pozinho. Então fique quietinho aí, vá. Em segundo lugar, quem faz parte da igreja? Os que creem em Atos 5,14. Abre aí. Então, só faz parte do corpo de Deus, só é povo de Deus se o Senhor o chamar. Então vocês é privilegiados. Agora tem um detalhe. A gente prega, mostra, ensina. Aí Jesus diz, todo aquele que me receber se tornará um filho de Deus. Então, se eu prego e as pessoas não querem, o problema é dele. Quem está rejeitando Jesus é ele, não sou eu. Amém? E as pessoas pensam que ser crente é ser quadrado, não vai para a praia, não joga bola, não veste uma bermuda. Irmão, isso é coisa de gente bobo, gente besta. É de gente bobo, de religiosidade. Esquece isso. Não pode usar um brinco, não pode usar um batom. Quem não usa, eu respeito. Amém, igreja? Tem nada a ver. Você não quer usar, o problema é seu. Mas dizer, não, eu não uso porque é santidade. Aonde que está na Bíblia? Isso é santidade. Aonde? Hã? Vai tu, eu não. Vai de sapato, de terra. Vai para a praia de terno, rapaz? Se eu ver, sai daqui em nome de Jesus, vá. Está envergonhando o Evangelho? Atos 5,14, quem achou? Lê aí, por favor. Não, você está perdido, cara. Mais perdido que é cego no meio de tiroteio. Atos 5,14, estou dizendo. Diz assim, ó. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E mais e mais. Irmão, a multidão, quando ouvia falar de Jesus, recebiam Jesus no coração, iam crendo, e as pessoas iam chegando, e a multidão não para de crescer. Todo dia tem gente recebendo Jesus. Quem faz parte da igreja? Os que criam em Cristo, quem Deus chama através de sua palavra, e aqueles que proferem a Cristo e aparte-se da iniquidade. Oxe, eu repeti, foi? Aí agora não lembro qual foi o texto, não. Aí agora a gente vai passar. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Se foi Éfeso. Deixa eu olhar aqui se foi Éfeso. Éfeso 5,14. Não, ó. Pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não tem nada a ver.
Depois eu vejo qual foi o texto. Irmão, é tanto texto que tem hora que nós está escrevendo, porque aí eu vou pegando, vou colando, para eu não ficar escrevendo a mesma coisa, eu colo, aí vou e recolo, né? Aquilo que eu estou escrevendo, porque senão você passa 3 dias. Bom, em terceiro lugar, qual é a missão da... para a gente encerrar aqui já é 3 minutos para as 9. Né? Então a gente vai encerrar aqui. Vamos lá. Nós aprendemos o que é a igreja, vimos os 12 fundamentos básicos do que é a igreja. Depois a gente viu aqui quem faz parte da igreja, aqueles que o Senhor chama, que não foi você que escolheu o Senhor, mas foi o Senhor que te escolheu. A gente aprendeu que é aqueles que creem em Cristo Jesus, né? E aqueles que se apartam da iniquidade. Então, uma vez que eu creio em Cristo, eu me afasto das coisas que eu fazia anteriormente, não faço mais. Então, eu me aparto. Eu procuro viver agora longe daquelas coisas que eu fazia, para que eu possa ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Amém? Mas, em terceiro lugar, qual é a missão da igreja? Pode ser visto em 2 aspectos. Primeiro, anunciar o... Lê aí Atos 17:30. Um vai abrir em Atos 17:30, o outro vai abrir em Mateus 24:14, o outro vai abrir em Mateus 28:19, o outro vai abrir em Marcos 16:15, o outro vai abrir em João 20:21. Atos 17:30. Pode ler. Ok. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então, qual é a missão da igreja? Anunciar o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus. Mateus 24:14. Quem vai ler? Mateus 24:14. Eu leio. Leia. (24:14). E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Então, qual é a missão da igreja? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Quem é que deve pregar o evangelho aos anjos? É eu e você. Com a sua vida, ensinando, levando a palavra, convidando um amigo, convidando uma amiga para vir ao culto ouvir a palavra. É forte. Mateus 28:19. Quem vai ler? Não, de novo, leia que eu não escutei não. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam que sejam meus. Pronto. Ok. Então ele está dizendo, portanto, ide. Ele está mandando a igreja. E quem é a igreja? Está mandando você ir pregar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas compreendam a palavra, e o Espírito Santo é quem vai convencer as pessoas a se tornar filho de Deus. Então é uma obrigação minha e sua ensinar a palavra. Marcos 16:15. Quem achou? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Opa, tem uma coisa errada aí. Pregar o evangelho para quem? Não é para os filhos de Deus, não? Está vendo? Enquanto você não recebe Jesus como o Senhor da sua vida, você é o quê? Quem está dizendo é a Bíblia. Jesus está dizendo, e disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Enquanto não recebe Jesus, não é filho de Deus, é criatura.
Aí aquele texto de João, capítulo 1, verso 12, que está escrito dizendo: mas todos quanto me receberam, se tornaram, receberam o poder de serem feitos filhos de... Cadê os filhos de Deus? Aleluia. Aplauda ele mesmo. João 20, ao verso 21, quem achou pode ler. Disse, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, Deus enviou o seu Filho, pregou o Evangelho, pregou o reino de Deus, nos ganhou para Ele, e agora ele diz: agora vocês têm a missão de fazer isso. Irmãos, os anjos imploraram para descer aqui na terra e pregar o Evangelho no nosso lugar. Deus disse: não, a missão é dele. Porque anjo não tem sentimento. Quer Jesus? Quero não. Então, pescoço, vá. Anjo não perdoa. Quer Jesus, David? Quero não. Quer não, né? Puxava a espada, pescoço, bora. Sem misericórdia. Aí Deus disse: rapaz, se eu mandar vocês, nem desse vai sobrar, porque pregaram para mim foi um monte. Joguei pedra nos crentes, chamava os crentes de doido, ó. Por isso que graças a Deus que ninguém agora está jogando mais pedra em mim, porque eu joguei muitas pedras nos crentes. Pegava pedra, jogava nos crentes e saía correndo, ó. Foi o diabo, ó. Eu era pequeno. E não via não, que se visse caía no chicote. Apanhava até umas horas. Mas quando eu tinha 18 anos, que eu achava que eu era o cara já, eu passava na frente da igreja, um monte de doido aí, esses malucos. Olha o cara lá com uma guitarra na mão, esses crentes bestalhados, esses doidos. Aonde eu fui parar? No lugar onde eu ficava criticando, chamando de doido. Aí eu me tornei um dos doidos que estava lá. E aí estou doido por Jesus há 20 anos já. Glória a Deus. Não sinto saudade do mundo. Tenho saudade do mundo. Qual é a missão da igreja? Realizar a obra de compaixão. Irmão, a missão da igreja é essa aqui: anunciar o Evangelho e realizar a obra de compaixões e misericórdia. Abre aí, Mateus. E os textos é meio grandinho, né? 9:5. Quem me dá 5 minutos para a gente ir embora? Glória a Deus. Mateus 25, abre aí. Eu vou ler para você aqui, bem ligeirinho. Mateus 25, versículo 34 ao 40, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está dizendo que tem um reino para nós, que antes do mundo ser formado já existe. Você vai morar lá, viu, Felipe? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te damos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando você visita um preso, quando você visita o hospital, quando você visita um doente, quando você mata a fome de alguém, quando você estende a mão para alguém, quando você faz a alguém, você faz a Deus. Aí a obra da igreja é ter compaixão e misericórdia, é estender a mão. Lucas 10, versículo de número 25. Lucas 10, verso 25. Porque aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se
ou prejudicando a si mesmo. Não, aqui é o 9. 10, 25. E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O cara fez uma pergunta: que farei para ser salvo, para eu morar no céu, para eu ter vida contigo? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe: respondeste bem. Jesus agora está respondendo para ele: ó, você disse bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando, retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vindo passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastare, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Adianta ser pastor e não ter misericórdia? Adianta ser um cantor e não ter misericórdia? Adianta ser um obreiro e não ter misericórdia? Adianta ser um crente e dizer que é filho de Deus e não ter misericórdia das pessoas? Não estender a mão para as pessoas? Não ajudar as pessoas? Eu sempre costumo dizer aqui na igreja: eu não quero ninguém passando fome. Está passando necessidade? Chama o pastor, chama a pastora. Está com vergonha? Chama a pessoa mais próxima da igreja que você, que vai chegar até a mim. Nós vamos lhe ajudar. Vamos ver uma cesta básica, se é um calçado a gente vai correr atrás, se é uma roupa a gente vai correr atrás. Agora tem um detalhe: não faça da igreja auxílio emergencial. Auxílio Brasil, auxílio igreja. Uma energia, uma água. Aí, de vez em quando não. Uma vez que precisar. Né? O senhor está passando uma aprovação. Nós não somos membros um dos outros. Não somos o corpo de Cristo. Está passando necessidade? Fale. Agora, eu não vou botar um copo de água para dizer: não vou, eu não sou mãe de Ná, irmão. A não ser que o senhor traga a revelação. Mas se o senhor não trouxer a revelação, você vai ficar a vida toda comendo um bife da galinha branca, que é ovo. 30 ovos é R$10. Hã? R$18, 30 ovos, R$20 já. Rapaz. Tá carinho. Tá estreito. Então, nós temos que ser crente em Cristo Jesus, tem que ter compaixão, tem que ter misericórdia. Eu ajudo qualquer um precisar. Mas me fazer de Bolsa Família, não vai não. Não vai não. Vai não. Que aí eu vou chamar. Ô irmão, por quê? Já tem 3 meses, 5 meses, 6 meses, você recebendo cesta básica da igreja. Tem alguma coisa errada. Não, pastor, estou passando prova. Prova não, eu sei como é o nome disso aí. Qual é o nome, pastor? Preguiça. 6 meses? Que prova é essa de 6 meses? Não, eu vou falar um negócio para você, vou até fechar a Bíblia, porque na próxima a gente vai estudar. A igreja deve se reunir? É uma pergunta. Vamos estudar na próxima terça. Depois tem mais uns 4 slides aí. Né? Não, irmão, eu ajudo. A gente
Se eu não tiver, se a igreja não tiver, eu vou bater o fio aqui para todos os crentes, passo na casa de todo mundo e pego 1 quilo na casa de todo mundo, entro lá na cozinha, não abri a porta, eu meto o pé na porta, não, me dê 1 quilo de feijão aí, para ajudar o irmão que está passando necessidade. Graças a Deus nunca precisou eu fazer isso. A igreja também não precisou. Né? A gente não está aqui para se exaltar, mas eu cansei da pastora. Chega ali no Megabom, comprar tudo do que eu como e levar para alguém. Amém? Não tem isso com a gente, não. A cesta aqui não deu. Pronto, só teve feijão, arroz. A pessoa vai comer feijão e arroz, é? E o bife branco? E o bife vermelho, não é bife branco, não. Fique aí. Compra lá bife, peixe, frango. Levo tudo. Aí no outro mês, pastor, minha cesta. Aí não, minha filha, em nome de Jesus. Ninguém aguenta, aí tá caro demais o Megabom, quem é doido? O mercado tá tudo caro. Pegar o currículo. Irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui, é uma verdade. Nós que somos pastores, passa por isso. Qual é o pastor que não passa por isso? O crente está na prova, você ajuda ele. Se o dono souber que eu falei aqui, não vou nem botar isso na live. Ei, aí o crente está na prova, para a gente ir embora, que já é 9h15. O crente está na prova. Ele sabe capinar. Vai lá na minha porta, vê que está cheio de mato. Ei, pastor, pega uma enxada para eu capinar. Não pergunta não. Mas sabe lá pedir. Tem um camaradazinho aí que fica aí. Um dia chegou aqui uma cesta básica.